É um prazer enorme estar com você novamente. Vamos dar início a mais um módulo do curso de Concreto 2. E neste módulo, a gente vai estudar um pouquinho sobre as lajes sem vigas, que é um sistema estrutural muito versátil, né? Muito utilizado aí, principalmente em edificações comerciais, porque o fato de você não ter a viga aqui, ó, atrapalhando o pé direito da estrutura, facilita muito para colocar tubulação de incêndio, tubulação de ar-condicionado, fazer rebaixamento em gesso, para fazer as divisórias aqui em drywall, né, de escritórios ou de lojas também é muito mais fácil quando você não tem as vigas. Então é um sistema muito utilizado aí em comércio, ok? Bom, há vários tipos de lajes sem vigas, mas duas delas são muito importantes e vêm até na NBR 6118. A primeira é a laje lisa, que é a laje cuja placa é apoiada diretamente no pilar. Ó. Então, faço aqui, concreto o pilar, né? Põe a forma e concreto a laje diretamente em cima do pilar. E a outra laje é conhecida como cogumelo. Qual que é a diferença? Que a laje cogumelo, a placa vai ser apoiada em cima de um elemento aqui, ó, conhecido como capitel. O que é esse capitel? É um alargamento aqui da seção na região de contato do pilar com a laje, que a gente chama região de ligação, com a intenção de aumentar a área e diminuir as tensões aqui, ó, porque as tensões são muito elevadas aqui na região de ligação, principalmente as tensões de cisalhamento, que a gente conhece aí como tensão de punção. Então essas tensões aqui, para conseguir diminuir um pouquinho o valor delas, eu alargo aqui a minha região, ó, com o capitel. A gente vai estudar a punção mais para frente aí no curso, ok? Existem também outros tipos de lajes sem vigas. Uma delas muito comum no mercado é essa aqui, ó, que é a laje nervurada com capitel. É um tipo de laje nervurada cogumelo. É uma laje que ela não vem normatizada, né? Se você pegar a NBR 6118, você não vai encontrar nada sobre essa laje lá. Mas é uma laje que tem sido utilizada muito no mercado aí. Porque eu quero fazer uma laje nervurada e não quero fazer a viga faixa, né, que é o mais comum nas lajes nervuradas, são as vigas faixas. Eu posso fazer a laje com capitel, igual está aqui. Ó. Ok? É uma laje mais difícil de calcular? Sim. Eu não consigo calcular essa laje aqui da mesma forma que nós calculamos a laje nervurada aí nas aulas anteriores. Vou ter que lançar a mão de um outro recurso, né? E o mais comum deles aí é programa de elementos finitos de placa. Pega um programa de elementos finitos, modela a laje nervurada e calcula. Ok? A gente não vai estudar esse tipo de laje aqui nessa aula. O foco do nosso curso aqui é a laje sem viga comum, né? Que é a laje lisa e a laje cogumelo. Bom, para calcular essa laje, algumas etapas são importantes. A primeira delas é definir a altura da laje. Qual vai ser a espessura aqui da minha laje? Ó? Nós vamos usar para definir a espessura a flecha máxima admissível. Ok? A gente vai ver como é que faz isso lá no exemplo prático. Lembrando que a NBR 6118 ela estabelece um limite. Se a minha laje for lisa, a espessura mínima que eu vou ter aqui, ó, de altura da laje é 16 centímetros. Então observe que é uma laje bastante grossa, né? A gente trabalha aí com laje convencional maciça até de 7 centímetros. Aqui não, ó. Se a laje for lisa, ou seja, se ela não tiver capitel, é 16 centímetros. Se a laje for cogumelo, eu posso trabalhar com 14 centímetros. Bom, calculo o momento fletor nas duas direções, lembrando que é uma laje armada sempre em duas direções. Então, o momento positivo e negativo nas duas direções devem ser calculados. Calculo as armaduras longitudinais, para combater o momento positivo e negativo. Calculo uma outra armadura, conhecida como armadura contra colapso progressivo. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é. Verifico a questão da punção, né? A questão das tensões aqui na região de ligação. Ó. E se for preciso, também tem que calcular uma armadura de punção para colocar aqui. Até então no curso nós não colocamos estribos na laje. Mas a partir de agora, as nossas lajes vão ter que ter estribo, ok? Que a gente conhece aí como armadura de punção. E finalmente verifica a fissuração da laje, que é uma verificação normal aí em qualquer peça fletida de concreto.
Seguindo então esses 6 passos aqui, ó, você consegue dimensionar a sua laje lisa. Ou cogumelo, né, que estiver usando capitel. Bom, falei sobre a armadura de colapso progressivo, né? O que é esse colapso progressivo? Na verdade, quando eu tenho esse tipo de laje, ó, as tensões são muito elevadas aqui, ó. Então, existe o risco de ocorrer o puncionamento, né, que é furar essa parte aqui, ó, e essa laje de cima cair sobre a laje de baixo. Olha, quando essa laje de cima cai sobre a de baixo pode não suportar o peso e cair sobre a de baixo. E assim vai sucessivamente até atingir lá o primeiro pavimento. É exatamente isso que é o colapso progressivo de laje. É uma laje cair em cima da outra, cai em cima da outra e assim por diante até chegar lá embaixo. Olha, para evitar esse tipo de colapso, né, e aumentar aqui o que a gente chama de ductilidade da ligação, ó, a NBR ela obriga a colocação de uma armadura, que é uma armadura complementar. E ela deve ser colocada embaixo aqui, ó, na região de ligação, né, nas duas direções, posicionada logo acima da armadura positiva. E essa armadura é conhecida como AS-CCP, contra colapso progressivo. Observe que eu tenho que colocar essa armadura em toda essa região aqui, ó, conhecida como contorno crítico, C', cujo diâmetro, ó, é dado por essa expressão, ó, é o H do pilar, que é a dimensão do pilar aqui, ó, mais 4 vezes o D da laje. D é a altura útil da laje. Então, encontrei aqui o diâmetro. Vou ter que colocar a armadura dentro dessa região. E além desse diâmetro aqui, ó, eu vou ter que ancorar a armadura com LB, né? Calculo o LB da barra e faço a ancoragem da armadura. Para calcular a armadura, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, que a NBR 6118 traz para a gente, ó. 1,5 que multiplica FSD. Quem que é o FSD? É a carga normal que a laje descarrega no pilar. A gente calcula essa carga, multiplica por 1,5 e divide por FYD. Força dividido por tensão me dá uma área de aço que eu vou distribuir aqui. Outro esforço importante que a gente falou foi o esforço de punção. Né? A gente sabe que nessa região aqui, ó, as tensões são muito elevadas, principalmente as tensões desses alinhamentos. Se a gente pegar aqui em corte, ó, estrutura em corte, armadura negativa, armadura positiva. O que vai acontecer? Eu tenho uma carga na laje, eu vou ter uma reação do pilar e vou ter aqui uma força cortante muito forte. Olha, em função dessa cortante aqui, ó, eu vou ter fissuração na minha laje. E essa fissuração vai apresentar esse comportamento aqui, ó, com bielas inclinadas aproximadamente com 45 graus, muito parecido com o modelo de viga. A diferença é que se você olhar aqui em 3D, ó, a fissuração ela é radial, tá vendo? E essa região aqui, onde as tensões são muito elevadas, é que pode ocorrer o colapso da laje. É aqui que eu vou ter que verificar a punção. E se tiver que armar, eu vou ter que colocar aqui os pinos desses alinhamentos. Que podem ser pinos de stud bolts, igual está no desenho aqui, né? Mas pode ser também estribos. Você é que decide. Ok? Se observar aqui, ó, em 3D, ó, a armadura é colocada em pé, porque é uma armadura desses alinhamentos, tá? Tem que ficar em pé aqui dentro. Dentro dessa região aqui, que é o contorno crítico da laje. Peguei umas fotos aqui, ó, na internet, ó. Aqui um pino, por exemplo, desse alinhamento posicionado, tá vendo? Uma laje lisa. Aqui eu tenho uma laje já protendida, que também trabalha na região de ligação. Tem o esforço de punção aqui, ó. Tem que colocar os pinos também, ó. Então são arranjos aí que a gente coloca, que a gente vai estudar mais para frente aí no curso sobre laje lisa. Ok? Bom, nessa videoaula aqui, o que importa para a gente é calcular os esforços. Vamos calcular aqui os esforços na laje. Vamos usar um método muito legal aí, que é chamado métodos pórticos equivalentes. O que é esse método? Métodos pórticos equivalentes é um processo elástico aproximado, que divide a laje em faixas, como se fossem vigas.
e formam um pórtico. Então é um modelo muito legal, porque eu pego um modelo que é de placa, né, porque a laje é uma placa, vou dividir essa placa em faixas e calcular como se fosse pórtico, como se fosse vigas e pilares. Só que para fazer isso eu tenho que atender alguns requisitos. O primeiro deles é que os pilares devem estar dispostos em filas ortogonais. Então aqui, ó, tem que estar alinhadinho. Ó. Costumo dizer que o prédio tem que ser prédio de engenheiro, né? Não pode ter muita curva, não pode ter pilar fora da posição. Pequenas diferenças aqui, né? 20 centímetros para lá, 20 para cá, não tem problema não. Mas ele tem que estar o mais alinhado possível para que eu consiga fazer aqui os pórticos. Ó. E outra coisa importante é a distância entre vãos. Ó. Não pode ter distância entre vãos muito diferentes. E a relação entre o Lx e o Ly tem que estar dentro desse limite aqui. 0,75 menor que Lx sobre Ly, menor que 1,33. Atendeu a esse limite aqui, ok, eu posso dimensionar a laje pelo método dos pórticos equivalentes. Mas como é que eu faço isso? Muito simples. Ó. Eu venho aqui, pego a minha laje, vou dividir a laje em faixas. Então eu pego, por exemplo, aqui, ó, essa faixa aqui é um pórtico. Ó. Exatamente na metade aqui do vão entre pilares. Ó. Aqui eu tenho um pórtico em azul e aqui eu tenho um pórtico em rosa. Ó. Pórtico de borda, pórtico intermediário. Vou dividir também na outra direção. Ó. Vou ter um pórtico aqui de borda e vou ter os pórticos intermediários aqui. Ó. E vou calcular. Se eu fizer um corte aqui, ó, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar isso aqui. Ó. Pilares e laje. Que na verdade vão ser como pilares e vigas. Tem uma carga distribuída, que eu vou chamar de carga W, que nada mais é do que a carga P da laje em estado limite último, que nós já aprendemos a calcular. Né? Pode ser em último, pode ser em serviço, depende da combinação que eu estou usando. Multiplicado pela faixa. Que faixa? Essa faixa aqui. Ó. Desta forma, enquanto a carga é distribuída. Ok? Pego essa carga distribuída que está aqui, levo no F2 e calculo como se fosse um pórtico. Acho o momento fletor, força cortante, força normal, que é importante para a gente também, para calcular a punção. Ó. Por exemplo, quero calcular a punção nesse ponto aqui ó, da laje. Ó. A força é essa aqui, o FSD é essa aqui. Ó. Quero calcular a punção aqui, já é essa. Quero calcular a punção nesse ponto aqui, por exemplo. Ó. Vai ser a carga desse pilar menos desse aqui. Ó. Aí eu acho a força aqui, calculo a punção, calculo o colapso progressivo. Muito fácil, né? Ora, calculei o pórtico. Achei os momentos fletores. É com esse momento fletor que eu vou armar a laje? Não. Vamos dar uma olhadinha aqui ó, no modelo de placas, né? Um modelo com um programa de placas. Peguei a mesma laje que está lá e calculei ela aqui no SAP. Ó. Então eu tenho aqui ó, em cima dos pilares, ó, momento negativo, no meio do vão positivo, negativo, positivo e assim por diante. Se você observar aqui a escala de cores, ó, os momentos positivos máximos que eu encontrei aqui, ó, azul mais clarinho, tá vendo? 70. Ó. E negativo gira em torno aqui, ó, 105, 140, 35 a 70, que é essa região aqui, né? Mais vermelho, mais amarelo. Ó. Observe que é bem menor do que está aqui, ó. Aqui eu encontrei negativo 450 e positivo 240, 203, 207. Ó. E lá no modelo eu encontrei valores bem menores. É claro, né? Isso aqui é um modelo de placas, que na verdade é uma placa. Isso aqui não é uma viga. Por isso que o nosso modelo ele é aproximado. Então eu vou ter que pegar aqueles momentos que estão lá, que são esses aqui, e vou ter que distribuir esses momentos em cima da minha placa. Como é que eu vou distribuir esses momentos? Ora, eu vou pegar a minha laje e vou dividir cada vão entre pilares em faixas.
Na verdade, são 4 faixas. Então, eu vou pegar o vão entre pilar aqui e vou dividir por 4. Nas duas direções. Ó. Então, eu vou criar 4 faixas entre pilares nas duas direções. Ora, essa faixa aqui, ó, próxima do pilar, eu vou chamar de faixa externa. Então, as minhas faixas próximas do pilar são faixas externas. E a faixa aqui no meio do vão, ó, é conhecida como faixa interna. E eu vou distribuir o momento do pórtico nessas faixas aqui. Ó. De que forma que eu vou fazer isso? Vou pegar 45% do positivo e vou distribuir nas faixas internas. Vou pegar 27,5% do momento positivo e vou distribuir nas faixas externas. Vou pegar 25% do negativo para a faixa interna e 37,5% do negativo para a faixa externa. Ah, Ronilson, eu não entendi nada. Tudo bem, vamos ver aqui. Ó. Faixa externa, interna e externa. Eu pego o momento lá do pórtico, positivo, e coloco ó, 45% daquele valor que eu tenho lá, eu ponho aqui na faixa interna. Ó. E pego o negativo e pego 25% e ponho aqui na faixa interna. Pego 27,5% do positivo e ponho nas externas. E 37,5% do negativo nas externas. Ou seja, momento positivo ele é maior no meio do vão e menor próximo do pilar. Momento negativo ele é menor no meio do vão e maior próximo do pilar. Desta forma, eu vou encontrar aqui o momento ó, na faixa, que corresponde a 1/4 do meu vão. Para calcular a armadura, basta dividir o momento que eu tenho aqui pelo tamanho aqui da faixa. Ó. Eu vou achar a armadura por metro. O momento, né, por metro. Aí como é que calcula a armadura? Da mesma forma que a gente calcula lá na laje convencional. Né? Pega aí a faixa de 1 metro, calcula o K, calcula o AS, pela teoria de flexão. Não tem dificuldade nenhuma. E vem aqui a arma. O que vai acontecer é isso aqui. Ó. A minha armadura negativa, ela vai ficar mais próxima uma da outra, próxima aqui do pilar. No meio do vão eu vou afastar um pouquinho. Em cima do pilar fica mais próximo de novo. Isso acontece para os dois lados, nas duas direções. Ó. Ou seja, uma concentração maior de armadura em cima do pilar, negativa, e menor no meio do vão. E com a armadura positiva vai acontecer o contrário. Vou ter uma concentração maior de armadura positiva no meio do vão e uma concentração menor de armadura positiva em cima dos apoios. Muito bem. A NBR 6118 traz para a gente aqui um modelinho para detalhar as armaduras na laje lisa. Então, o modelinho é bem simples. Observe aqui ó, que nas faixas externas eu vou ter armadura negativa e positiva. Eu vou pegar na borda, na região de borda, 50% das barras negativas e vou colocar como comprimento maior ou igual a 0,35 vezes o L. Quem que é L? É a distância entre eixos aqui, ó. Entre o eixo de um pilar e o eixo do outro. O restante das barras eu posso colocar um comprimento de 0,25. Igual laje convencional aí maciça. O mesmo vai acontecer no meio do vão. Ó. Vou pegar 50% das barras negativas e colocar com um comprimento de 0,35 L para cada lado. E os outros 50%, 0,25. Com relação ao comprimento das barras positivas, na faixa externa, onde o momento negativo é maior, eu não preciso atravessar com a barra aqui. Ó. Eu posso pegar 100% das barras e levá-las até esse ponto, ó, que é a uma distância de 0,125 L do eixo aqui. Ó. Não pode esquecer aqui a barra contra colapso progressivo. Ó. Tem que colocar a barra aqui. Ó. Tem um detalhe. A NBR fala o seguinte, ó, em cima do apoio, exatamente em cima do pilar,
eu vou ter que passar no mínimo 2 barras positivas, além das barras contra colapso progressivo. Então, eu vou trazer as barras aqui a uma distância 0,125L, voltando aqui, ó. Eu vou trazer as barras, vou cortar a barra aqui, ó, a uma distância de 0,125L do eixo. Porém, 2 barras dessas, eu vou ter que passar direto. Ok? É um pouquinho metódico, mas é assim que recomenda a NBR 6118. Aí você fala, Ronilson, eu posso passar tudo direto? Pode, problema nenhum. Vai aumentar um pouquinho o congestionamento de ácido aqui nessa região, mas você pode fazer isso. Ok? Mas pode também refinar o seu projeto e fazer da forma que a NBR recomenda. Observe que na região onde o momento positivo é máximo, aqui ó, faixa interna, as barras negativas, o comprimento é 0,25, tanto no apoio quanto no meio. É no apoio de borda quanto no apoio central aqui. Ó. Já as barras positivas, 1/3 das barras eu vou para cá direto. 1/3, ó, 33%. E o restante eu posso armar aqui com aquela folga aí de 0,125L em relação ao eixo. Ok? Então é esse o modelinho que a NBR traz para a gente, para detalhar aí a laje lisa. A gente vai ver um exemplo de dimensionamento na próxima aula e vai entender melhor isso aí. Muito bem. Essa aula sobre laje lisa fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Eu te aguardo então na próxima oportunidade aí do Clube da Estrutura. Um grande abraço e até lá.